Senhor, fala comigo, seja corajoso, seja honesto. Fala, Deus, fala comigo, eu quero ouvir. E o Senhor vai falar. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Ei, não te humilhai, Pai, aqui está o teu ungido, Deus céu, Pai. Usa com poder e com autoridade. Ei, que dominaia, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Nos corrige, Pai, porque nós não queremos ser condenados, mas queremos viver em obediência à tua palavra. Decai, oh Pai. Usa o teu servo, papai, e fala conosco, Pai, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, a partir do versículo 12. Os irmãos sabem que o Eclesiastes é o livro do homem sem Deus. É aquele que é sábio e depois ele percebe com sua própria sabedoria que tudo aquilo foi em vão. No final do livro ele vai nos dar uma recomendação que deve ser seguida e tem sido observada pelos séculos. Vamos olhar. Capítulo 1, versículo 12. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação Deus deu aos filhos dos homens para que nela os exercitar. Eu atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e aquilo que é falta não se pode calcular. Falei com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci, eu me sobrepujei com sabedoria a todos os que houve antes de mim. Em Jerusalém, na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. Eu apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria, a conhecer os desvários e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência aumenta em trabalho. Vamos agora ao capítulo 12. No capítulo 12, ele também traz uma recomendação. Primeiro versículo aos jovens: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. E o versículo 12 ele diz: e demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo o homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Pode sentar, irmãos. O Espírito de Deus, amados, ele agindo dentro do coração do homem,
ele tem a oportunidade de ensinar os propósitos de Deus para a nossa vida, ensinar o caminho pelo qual devemos andar e sermos salvos. Nós somos salvos pela graça, mas a verdadeira salvação pela graça, ela demanda em atitudes consequentes dessa salvação. O Senhor Jesus, ao tentar explicar como devíamos analisar as pessoas, ele disse: pelo fruto você conhece a árvore. Uma árvore boa, ela não pode dar maus frutos, assim como uma árvore ruim não pode dar bons frutos. E quando o Senhor chamou os seus discípulos e depois as multidões e depois a nós também, Ele nos chamou para darmos frutos. Esses frutos devem ser frutos permanentes, frutos que vão para a eternidade. A tendência de Salomão, desde jovem, muito sábio, ele adquiriu muitas riquezas, e de tudo que você pode imaginar que um homem deseja, Salomão teve. Ele teve tudo em abundância. A sua sabedoria suplantou realmente todos os outros reis antes dele. E ele então se engrandeceu muito. E ele cresceu. E aquilo que muitas vezes parece que é bênção, está nos levando para um caminho perigoso. Muitas pessoas acham que, podendo e tendo como obter coisas e ser possuidor de muitos bens, ele será uma pessoa feliz, ele será uma pessoa totalmente aprovada por Deus, porque Deus o abençoou e ele prosperou. E nós vemos que Jesus mostra que isso é um engano. Jesus até recomendou que nós não devíamos ajuntar tesouros aqui na terra. Tudo que você ajunta aqui são anos de trabalho, muitas vezes sacrifício, suor, e depois? Para onde nós vamos, não tem como levar nada que juntamos aqui na terra. E aí esse filósofo, esse pensador, esse sábio que é Salomão, ele, durante esses capítulos aqui, desses 12 capítulos desse livro de Eclesiastes, ele desenhou a vida do homem. Ele fez todos os propósitos do homem, mas o homem que quer viver sem Deus, o homem que quer viver na vaidade, no engano. E ele mostrou que tudo que se pode fazer é vaidade. Então, se você ler esse livro pensando que é Deus que está falando com você, com relação a você conseguir, você se decepciona. Porque aqui Salomão está inspirado sim por Deus, mas para mostrar como o homem é falho, como o homem é sujeito a cair, a queda, como o homem é sujeito a fracassar. Por mais que ele consiga os seus objetivos, os seus ideais da vida, se o propósito dele não for conjugado, não for certo com os propósitos de Deus, e nós vamos ver isso no final do livro que ele fala sobre isso. Se você pode imaginar alguém que teve a oportunidade de ser feliz e ter muitas coisas, esse alguém foi Salomão. E ele teve sim. E ele disse: eu fui rei, Israel. De tudo que você pode imaginar, ele disse assim, ó, eu apliquei o meu coração, quando eu era rei, a esquadrinhar. Esquadrinhar é ir no profundo para descobrir as coisas, porque ele era sábio, né? Usando sabedoria para saber de tudo que acontece debaixo do céu. Eu fico imaginando, amados, por que Deus, você já imaginou por que Deus deu essa sabedoria a Salomão? E até hoje, muitos se impressionam pela forma como ele conhecia e ele movia-se em conhecimento de coisas da vida.
Mas no final da vida desse rei não foi boa. Ele acabou, durante o processo de crescimento e engrandecimento, ele acabou se distanciando daquele único que ele não devia nunca se distanciar. Durante a sua vida, o seu processo de vida, amados, você pode se distanciar de tudo e de todos, menos de Deus. Porque ao distanciarmos de Deus, ao acharmos que não precisamos dele, nós começamos a tomar as nossas próprias decisões. Aí vem aquela sensação de autoestima, de poder, aquela sensação de eu posso, eu consigo, eu vou. E isso é maligno, isso é diabólico. A Bíblia diz que a sabedoria do homem é animal e diabólica. Por quê? Porque ela, apesar de fazer coisas boas, mas distancia de Deus. Veja, o evangelho da prosperidade foi tão pregado nessas últimas décadas. Desviou o foco da igreja de uma forma lamentável para amar o mundo e o que no mundo há. Coisa que a Bíblia condena. E as pessoas até desafiavam os crentes que queriam viver uma vida fiel e sincera, perguntando: o que você tem? Qual o carro que você usa? Qual a casa que você mora? Que Deus é o seu? Desafiavam, e muitos foram desafiados. Nesse processo desses falsos profetas que surgiram pregando esse evangelho da prosperidade, e tudo pela causa de um bem material, usando o nome de Deus, fazendo do evangelho uma miscelânea, adocicando o evangelho para não ofender o pecador. Apenas venha como está, traz o seu dízimo e a verdade te libertará. Então eles trabalharam com isso. Usaram uma sabedoria, uma técnica. E se eles lessem o livro de Eclesiastes e eles entendessem, eles evitariam fazer isso, porque aqui o sábio está mostrando que tudo isso é vaidade. Que tudo isso não tem valor nenhum diante de Deus, e o homem que procura essas coisas esquecer que quem está no comando de tudo é Deus. Somente Ele pode nos direcionar de uma forma próspera, rica, abundante, mas principalmente feliz. Tem pessoas hoje que estão ricos, mas não têm vida e abundância nem paz. Paz que Jesus falou que o mundo não tem. Quem procura a segurança no mundo, nos bens materiais, nas riquezas, está fadado a decepções, fracassos e lamentos, e até mesmo depressão e morte. Quantos, nesse exato momento, não estão tirando a sua vida por ter perdido tudo? Quantos tinham sonhos e projetos de vida, de grandezas, e hoje fracassados, sem saber que direção tomar? Ao passo que pessoas que vivem em casas simples, e muitas vezes de chão batido, como visitei muitas no Brasil, naquelas favelas, fazendo evangelismo, a gente entrava na casa daqueles irmãozinhos, a mesa era 2 caixotes de tomate e a cadeira era um só. E a gente sentava e ali naquele lugarzinho a gente tomava um café, naquelas canecas de porcelana, já faltando um pedacinho da porcelana, mas a felicidade e o brilho nos olhos. E diziam: que alegria o pastor na minha casa. Eu falei: sinta mais alegria, minha irmã, porque Deus está na sua casa. A simplicidade, a felicidade das pessoas não está naquilo que elas possuem, mas está exatamente naquilo que elas receberam de Deus. O que Deus nos dá sempre será suficiente. Mas o que o mundo dá, nunca a gente vai
como ela diz, a alma que ama dinheiro nunca se fartará. Eu olhando para esse trecho hoje, pensando o que eu posso passar para a igreja, e disse no meu coração: Senhor, a tua igreja, ela é maravilhosa. Eu louvo a ti pelo povo que o Senhor colocou aqui dentro desse lugar. Um povo que ama a obra missionária, um povo que abençoa os pobres, que dá o seu suor para ajudar órfãos, viúvos, leprosos, a pobreza da África, da Índia. Mas ao mesmo tempo me vem no coração a responsabilidade como pastor de conduzir vocês no caminho certo, não deixar que as coisas, os ventos de doutrinas abalem a sua fé na simplicidade do Evangelho. E é por isso que infelizmente eu não posso e não quero controlar o que você assiste em casa pela internet, esses evangelistas que tem na internet que acabam trazendo distorções da Bíblia e confundem a verdadeira palavra com as filosofias, e outros que foram já do lado de lá, satanistas, bruxos, eles começam a misturar o verdadeiro evangelho com um evangelho que é uma doutrina de demônio, e confunde também. E eu fico preocupado com os crentes novos assistindo esses camaradas e se confundindo todo, ficando todo cheio de... observando se tem demônio aqui, demônio lá, demônio para lá, que o demônio não está agindo ali. Irmãos, se realmente tem mais anjo do que demônio, por que as pessoas só conseguem ver demônios? Eu fico imaginando, eu nunca assim tive, eu já vi, mas eu nunca tive e nunca pedi a Deus que eu queria que meus olhos fossem abertos para ver demônios. Por que eu vou querer ver esses bichos perdidos, condenados, quando tem anjos do Senhor que estão aí nos ajudando todo dia, guardando-nos cada dia? Mas eu ando com pessoas, tem um demônio ali, tem um demônio lá, fazendo, larga esse demônio para lá, Jesus está aqui no nosso carro, aleluia! Por que preocupar com o demônio se Jesus está comigo? Se eles estão aí, estão por aí, mas o problema é deles. Mas se você assiste alguns cultos, você acaba ficando assustado com as sombras. Você vai sair, né? As pessoas assustam desde criança, gente, não é verdade? Se você está passando por um lugar escuro, tem uma camisa no varal pendurada e ela faz assim, você já era. Você já era. Você já desmaia ali de medo. Por quê? Porque só ensinam pra gente coisa ruim. Isso é tradição. Por que não fala, meu filho, se alguma coisa fizer assim, é o anjo do Senhor guardando você? Pelo menos vai ter um medo menor. Que hoje também dá medo. Se você olhar para a Bíblia, tem pessoas que viram anjo e desmaiaram quase. Os profetas de Deus. Eles caíram prostrados de tanto poder e a glória de Deus que os anjos carregam com eles. Embora a gente não deva orar a eles, pedir nada a eles, a gente pede a Deus e eles agem a nosso favor, mas eles são poderosos. Mas assim mesmo poderoso, quando João tentou se dobrar diante de um deles na revelação de Apocalipse, ele disse: ei, não faça isso, eu sou conservo teu, eu sirvo vocês. Adora a Deus, aleluia. Adorar a Deus, amados, e viver uma vida esperando nisso, olhando para o mundo, de tudo que Ele nos apresenta, a sabedoria humana. Hoje a Bíblia diz, e aconteceria que a ciência se multiplicaria. Os irmãos sabem que até um pouco mais de um século atrás, não tinha carro. Andava de
carruagem. E os primeiros carros surgiram no ano de 1900 alguma coisa, né? Olha hoje como está o mundo. Olha a modernidade. E a Bíblia diz, a ciência se multiplicará, mas a iniquidade também se multiplicaria. E então viria o Filho do Homem. Hoje em dia, as pessoas estão tão impressionadas com as tecnologias, com a nova ciência, uma ciência que penetra, que tira-nos nós estamos num período, nós vivemos, e muita gente aqui, e eu mais tempo que vocês, nós estamos num período de transição. Você cresceu de um jeito, o seu filho hoje já não é mais os mesmos brinquedos que você tinha, na verdade, as mesmas roupas até que você usava, e para você manter aquele padrão, vão chamar você de atrasado, vão chamar você de que nas escolas os seus filhos estão aprendendo, e muitas delas, não estou assim generalizando, mas dizendo que você pode passar para eles ouviram dos seus avós e dos seus tataravós, portanto não serve para você hoje, que hoje a ciência e a escola vai informar para você o futuro, e você deve confiar na escola e não nos seus pais. Então quando você apresenta a Bíblia para uma criança, para o seu filho, ele vai dizer, isso aí deve ser atrasado. Hoje em dia o negócio está mais para cima. Não obedece mais os pais. Os pais tornam-se apenas o provedor, aquele que vai dar as coisas. E me dá mesmo, hein? E lá no Brasil tem estudante que já está fazendo, já vai aposentar na faculdade, que nunca passa. E vai estar com 30 e poucos anos, mora na casa do pai, o pai tem que dar carro, tem que dar tudo que ele precisa. E ele vai para a escola aprender a ser um idiota útil, a defender ideologias marxistas que têm a função de destruir família, desacreditar em Deus, erotizar as crianças, liberar o sexo aos jovens, trazer o homossexualismo de uma forma forte, para destruir a sociedade e eles dominarem. É isso que está acontecendo. Essa mensagem está gravada e um dia eles podem me chamar para perguntar sobre isso, e eu vou dizer tudo o que eu falei é verdade, porque está na palavra de Deus. Quem está disposto a romper com o sistema paga o preço. Está aí nosso presidente no Brasil, que está pagando o preço de enfrentar o sistema. Establishment, que eles chamam, establishment. É aquele que já está estabelecido, que já está ali, o projeto de poder. Alguém mexe? Isso é sabedoria humana. Os irmãos perceberam que sabedoria humana é animal e diabólica, mas é inteligente. Quando eles começaram isso? Agora? 30 anos atrás, ou 40 anos atrás no Brasil. Nas escolas, infiltrando os professores ali. Não para educar as crianças nas matérias que ele precisa saber, mas para mexer na cabeça deles. Para que hoje eles estivessem como está muitos jovens e pais vendo seus filhos, homens bonitos, jovens lindos, vestindo uma sainha, uma calcinha apertada, fazendo um brinco, um colarzinho, um batomzinho e saindo para a rua virando bolsinha. Essa sabedoria humana, é isso que Salomão está falando aqui, porque eu não estou mudando de assunto não, eu estou querendo dizer o que Salomão está fazendo. Tudo isso aqui, ele viu que era vaidade, que era sem propósito, que tudo isso acaba aqui mesmo. E Salomão, ele percebia que ele, com aquela pessoa que não tinha nada que ele quisesse, que desejasse, que não pudesse obter, ele estava dizendo, tudo isso aí não vale nada, gente, tudo isso é vaidade. E ele chega no final e ainda fala uma coisa importantíssima que todos nós devíamos guardar todo dia. E disse assim no versículo 13, de tudo que você tem ouvido, o fim é, sabe o que é? Quer ser sábio? Então, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo o homem.
Porque agora o versículo 14 é o juízo que está chegando. Ele disse, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Vocês percebem? Eu pergunto para você, igreja do Senhor, quando alguém, e quando você mesmo achar que você está perdendo tempo na igreja, gastando tempo de estar na casa do Senhor, você ouve falar muito lá fora de muitos pastores que enganam, que exploram os crentes. E você, o que você acha do seu pastor, da sua igreja? Se você vê que ele não está fazendo isso, mas está pregando para você a palavra que muitas vezes não é nem gostosa de ouvir, não é verdade? Não é nem gostosa de ouvir. Às vezes a gente ouve assim, ai, o pastor falou isso, me pegou. Mas se pegou, dê glória a Deus, porque Deus te ama. Porque aquele tem pessoas que já não pega mais, já não nem sente mais, porque já está com a mente cauterizada. Sabe o que é mente cauterizada? A cauterização ocorre quando tem um ferimento, uma ferida, eles vão ali e queimam, tira a sensibilidade e não sente mais dor. A mente cauterizada não consegue mais ser atingida pelo Espírito de Deus para advertir, para trazer arrependimento, e essa pessoa vai de mal a pior, vai cada dia mais se destruindo e se poluindo e se sujando. E isso também Apocalipse já diz, aquele que é limpo, limpe-se mais ainda, mas aquele que é sujo, vai se sujar mais ainda. E nós estamos vendo isso. E quando eu começo a ficar apavorado, Deus fala para mim, meu servo, pregue a minha palavra. Porque essa é a função que eu te dei. Deixa o resto comigo. Eu vi acontecer coisas já, amados, de pessoas que querem tirar a palavra de Deus e proibir de falar essa palavra, o que Deus fez com eles, ou permitiu que acontecesse com eles. Eu não quero ninguém nessa rota. É uma rota em que, se as pessoas entram na frente para tirar você de falar o que Deus manda, Deus é como se fosse atropelado. Não por Deus. Deus, Ele sempre está dando a chance do arrependimento para a misericórdia. E da parte nossa, da parte de quem está sendo perseguido, a Bíblia ensina: orai, abençoai. E é isso que a gente faz. Então, quantos querem gozar a vida? Quantos têm projetos bons para a vida? Mas muitos esqueceram de acrescentar um fator primordial, um fator que vai definir o sucesso ou o fracasso desses planos futuros, que é sempre consultar a Deus. A única vez que Josué não consultou a Deus quando assumiram a terra prometida, olha o estrago que deu. Eles fizeram um pacto com um povo que Deus tinha dito que tinha que ser expulso lá, por causa do pecado do povo era tão grande que Deus ia expulsar e destruir aquele povo daquela terra. Mas teve um povo daquele que viu que Deus era com eles e destruía tudo, se vestiram de mendigos, pegaram o pão bolorado e foram lá, todos eles assim, com as roupas esfarrapadas, pedindo misericórdia, que eles iam lavrar a terra deles, mas que nunca lutassem contra ele. E a Bíblia diz que Josué não consultou a Deus. Nunca faça pactos, nunca faça acordo sem consultar a Deus. O inimigo é astuto, ele sabe enganar. E muitas vezes nós, com o coração
quebrantado, um coração que quer ajudar, ajudamos a pessoa errada e aquilo reverte contra nós. O sábio chegou no final da vida, percebe que tudo aquilo que ele tinha feito, que ele saiu fora, como diz, coisas boas ele fez e coisas ruins. Mas as ruins acabaram indo contra aquele que tinha dado a ele tudo. Pois ele se meteu com feitiçaria, com deuses estranhos, idolatria por causa das muitas mulheres que ele tinha, que vinham de outras nações e traziam seus costumes de adoração. E Salomão se perdeu nisso. Com toda a sabedoria que ele tinha, que é a sabedoria do homem, humana, mas foi Deus que deu, mas é do homem. Ah, mas pastor, se foi Deus que deu, por que aconteceu isso? Porque ele não pegou essa sabedoria dele e colocou debaixo da orientação de quem? De Deus. Entendeu? A gente pode ser muito sábio em muita coisa, mas se você não colocar para que Deus oriente isso, isso vai se perder. O inimigo também sabe enganar. O inimigo sabe mover as coisas. Ele usa a palavra de Deus, pervertendo-a para enganar, como começou no jardim do Éden, quando disse para Eva que por acaso Deus disse que você não deveria comer de nenhuma árvore do jardim, e Eva então foi corrigi-lo, disse não é de nenhuma árvore, a gente pode comer só da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não pode. Aí já deu o quê? Diálogo. Aí ele disse, né, Deus falou isso, sabe por quê? O dia que você comer, você vai ser igual a ele. A mesmo orgulho que entrou no coração dele lá no céu, quando ele morava lá nas alturas, querubim ungido da guarda, ele disse, eu subirei nas mais altas nuvens, me assentarei no trono de Deus, e como Deus serei. Esse tipo de fala não podia ser do rei Tiro, porque ele não tinha esse lugar para sentar no trono de Deus. Era Satanás, era uma forma de alegorizar o que aconteceu lá. E houve uma divisão no céu, uma rebelião. E esse anjo caiu, e ele correu no coração do homem e jogou o mesmo veneno. Querer ser Deus, querer poder, ter grandeza, ter autoridade maior. E sabe, amados, sabe que você quer ter autoridade? Submeta-se à autoridade de Deus. Aí você vai ver como Deus te honra em tudo que você fizer. Mas quando você quiser exacerbar aquilo que Deus te deu, extrapolar, Deus também vai te chamar para conversar, porque eu lhe disse, minha é a glória, eu não dou a ninguém. A glória é tão pesada, amados, que todos os homens de Deus que quiseram a glória para si foram esmagados, perdidos, perderam tudo, pecaram, caíram, envergonharam-se, porque queriam a glória. A glória sempre será de Deus. E quando alguém vier nos glorificar, a gente fala, toda honra e toda glória é ao Senhor dos Exércitos. Você nunca vai errar se você pensar dessa forma. E vamos continuar com Salomão, que olhou, viu a situação dos homens, com a sabedoria que ele tinha, ele conhecia no profundo coisas que até hoje nós temos dificuldade de conhecer. Tanto é que as palavras dele, se você ler o livro, você vai ver que esse homem, ele tinha uma sabedoria, mas essa sabedoria é assim, horizontal, isto é, das coisas do mundo. Por isso que o livro é escrito por um homem que fala a sabedoria do homem sem Deus. E aí então ele vem no final, ele reconhece de tudo que você tenha ouvido, tá?
Isso é, de tudo aquilo que você pode ouvir, ver, conhecer, o final de tudo isso é, agora sim ele vai para cima, teme a Deus. Até aqui ele estava assim, ó. Agora chega, teme a Deus. Pronto. Esse é o dever de todo homem. Por quê? Quer acertar seu casamento? Teme a Deus. Quer acertar sua vida financeira? Teme a Deus. Quer arrumar a sua família? Vá a Deus. Porque é de Deus que vem a harmonia. É de Deus que vem a sabedoria. É de Deus que vem a paz. É de Deus que vem tudo isso. Pode ter riqueza, mas não é feliz. Quantas famílias são ricas e felicidade não existe naquela casa. É o inferno que vive cada dia. Eu já trabalhei em casas de americanos que a mulher ficava o dia inteiro fazendo peste, jogando peste, praguejando direto. Até dos passarinhos que passam lá, ela morava numa fazenda, aí quando vinham os gansos, né, que eles fazem aquelas revoadas e paravam ali, mas esses gansos, eu olhei aquilo, eu senti no meu coração a amargura daquela mulher, eu falei, meu Deus, ela comentou conosco, o ano passado meu marido me deu uma fazenda de presente, esse ano ele me deu um Mercedes. Eu falei, Jesus, eu estou aqui limpando a casa para ganhar $100. Mas eu notei uma coisa, eu era mais rico que ela. Aí eu fui à igreja americana ali em Princeton, pedi para eles me darem cartões ou folhetos e levei para a casa dela. E um dia quando eu cheguei ela estava lá de novo, e eu falei assim, eu posso dar uma coisa para a senhora? A senhora não vai se achar ruim comigo? Ela falou assim, não, o que é? É que eu gostaria que a senhora fosse visitar esse lugar aqui para a senhora ter paz no coração. Ela, muito obrigado. E na outra semana, quando nós fomos lá, eu disse, eu fui lá. Você foi? Ela gostou? Muito bom. E depois daquele dia eu anotei, não tinha mais pragas, não tinha mais xingamentos. Ela começou a mudar a vida. O que adianta, amados? Adquirir riquezas, adquirir poder, nome, não ser feliz. E tem pessoas que não é feliz porque não é rico. E tem rico que não é feliz porque é. E aí? Porque a riqueza não está no bem que o homem possui. A sua riqueza, a prosperidade está no quanto você teme a Deus. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Essa sabedoria não é essa de que Salomão estava falando, é a sabedoria de Deus em nós. Ela nos conduz, amados, de uma forma correta, sábia, prudente. E a sua vida vai ser alegre, porque estamos esperando Jesus voltar para nos levar. O que você está tentando juntar ainda nesse mundo, amados? Aí você fala, o pastor quer que a gente fique pobre? Sim, não. Eu não quero que você fique pobre, nem eu quero ficar. Mas também não quero que meu coração fique nessas coisas. Eu quero receber e usufruir de tudo aquilo que Deus me der nessa vida, mas nunca ocupando o primeiro lugar na minha vida, porque o primeiro lugar é do reino de Deus e sua justiça, porque as outras coisas Ele promete que acrescenta. Aos jovens, àqueles que estão começando a vida, continue olhando, visando coisas altas, mas sempre na direção de Deus. Nunca esqueçam de Deus no controle, de Deus guiando, de Deus guardando, de Deus sendo aquele que o seu consultor, aquele que você vai apresentar seus projetos e dizer, Senhor, é isso aqui que eu devo estudar, é isso aqui que eu devo fazer, essa profissão que eu devo abraçar. Quando você faz isso, Deus, Ele vai se agradar e vai te levar para lugares altos. Mas quando você chegar lá em cima, você vai dizer glória ao nome do Senhor. Nunca vai subir ao teu coração.
porque Deus está ocupando um lugar no seu coração. E no final, nós vamos lá para o Novo Testamento agora, encerrando, mostrando para vocês, igreja, que nós estamos numa nova época, num momento de transição. A igreja está prestes também a sofrer uma transição. A igreja está prestes a sair da terra, convocada por Cristo dos 4 cantos da terra. Aleluia! Num som que vai ser ouvido, e esse som vai despertar os mortos que estão mortos em Cristo, e os vivos que estiverem serão transformados, e eles subirão ao encontro de Jesus nos ares. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus vai estar nas nuvens. Tem muitos estudiosos que juntam as 2 vindas finais de Jesus agora. Dizem, não, vai ser uma vinda só. Irmãos, é tão claro como Jesus vai estar nas nuvens, e a igreja vai subir ao encontro no arrebatamento. Na outra que fala que Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras, e aí vai rachar aquele monte no final da grande tribulação. Mas tem estudiosos, parece que conhecem mais a Bíblia do que nós. Então, eles ficam com isso que eles acham, e nós ficamos com o que a Bíblia diz. Porque eu não quero achar nada. Eu leio, eu acredito, se precisar, a gente vai procurar mais fontes, mas fica claro no coração. O Espírito Santo, ele nos ajuda a entender. E o que para nós resta? No Salmo 80, o salmista diz no versículo 7, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. No versículo 3 ele diz, restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Outra vez, repetindo, resplandece o teu rosto, irmãos. Contemplar Deus pela fé é algo tão maravilhoso que nem demônio fica por perto. Porque Deus, Ele quer preparar você para vir buscar, preparar a mim. Porque Ele está mostrando que tem muita gente que não vai. Ele tem levantado profetas, visões, revelações, até crianças Ele tem usado. Porque tem gente que está brincando de ser crente, achando que se aceitou Jesus está bom, não precisa mais nada, agora é só esperar Jesus vir, mas então eu vou continuar gozando do mundo. Nenhum pecado ficará escondido, nenhum deles entra no céu. A Bíblia diz, no céu não entra pecado. Se eu não perdoar, eu estou arriscado a ficar aí, porque se eu não perdoo, não sou perdoado, eu perco a minha chamada. Então é bom perdoar logo. Quem é nós, tão arrogante que não pode perdoar alguém que nos ofendeu? Se Jesus lá na cruz, sofrendo terríveis dores, Ele disse, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Igreja do Senhor, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Nenhuma dessas coisas vem de nós. É um dom de Deus. E não vem de obras. Então as obras não salvam, mas as obras mostram o salvo. Você entende? Pelo fruto conhece. A obra não salva, mas ela mostra quem é salvo. Que tipo de obra nós temos produzido, irmãos? Que tipo de fruto? É isso que é importante. Não adianta a chamada aqui é para honestidade, para ser honesto conosco mesmo. Que tipo de obra eu tenho praticado?
O que eu tenho feito da minha salvação? O que eu tenho feito da gratuidade desse perdão que foi tão caro para Deus, ao ponto de Jesus derramar o seu sangue para que aquela cruz do Calvário trouxesse um símbolo de vida para mim? Ao ponto de Paulo escrever aos Colossenses 2,14 que aquela cédula, a cobrança que era contra nós, que nos apontava e nos acusava nas suas ordenanças, uma dívida tão grande que não podíamos pagar. A Bíblia diz que Jesus pegou essa cédula e cravou na cruz. E hoje você não tem dívida, nem eu. Aleluia. E é interessante que, se você ler o comentário, você vai ver que além de pagar a dívida, ainda colocou um crédito na conta. Filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, você tem um crédito lá no céu. Tem um advogado santo e justo. Então você confessa, deixa, alcança a misericórdia. Amém, amados? Então não vamos perder isso por nada desse mundo, amados. Por favor, não troque tudo aquilo que você ganhou gratuitamente, mas é eterno, por coisas que são passageiras, prazeres pequenos passageiros, que um dia você vai tanto se arrepender, que você vai arrancar os cabelos e gritar, e dizer, por que eu não obedeci? Por que eu não me arrependi? Por que eu não pedi perdão? Mas aí já é tarde demais. Ainda há tempo. Lá em Efésios 2,5, Paulo falou que já estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça somos salvos. Que Deus abençoe você. Que Deus não permita jamais que essas coisas envolvam a sua vida, igreja. Vamos caminhar firme para os céus com Jesus. Vamos viver nesse mundo, mas se estivéssemos já de partida para a glória. Amém? Amém. Levanta. Oh, Deus. Nós somos salvos da ira, amados. Jesus nos salvou. Não vamos permitir que o inimigo nos engane. Não vamos permitir que o inimigo nos jogue de volta na vala, nos arraste de volta para o pecado. É tempo de nova vida, de novo dia. Brevemente tudo isso vai cessar. Brevemente. O novo dia vai raiar, aquele dia é eterno, onde não haverá tristeza e dor, nem pesar, nem aflição. Quando estivermos morando lá, nós poderemos dizer, não há tribulação. É esse dia que Jesus preparou para você e para mim. Portanto, agora, volte para Jesus. Leve a sério a sua fé. Não foi com ouro nem prata que você foi comprado e resgatado da sua vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Jesus.